Aula 114, Preparação Enem 2014. Nesta aula vamos aprender mais um pouco sobre análise e construção de gráficos. Para isso vamos utilizar a questão do Enem 2010, prova amarela, questão 142. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação de sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos e, a partir dos 17 anos, esta variação passava a ser cada vez menor, até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa variação, esse casal fez um gráfico relacionando a altura do filho nas idades consideradas. Que gráfico melhor ilustra a altura do filho desse casal em função da idade. Vamos às alternativas. Temos aqui a alternativa A. Um gráfico. Observando este gráfico e as considerações apresentadas no enunciado da questão, nós temos aqui que de 0 a 10 anos a variação de sua altura se dava de forma mais rápida, quer dizer, de 0, ele nasceu com 51 centímetros. Ao completar 10 anos, ele já estava com uma altura de 1,43 m. Ele teve um crescimento bastante acentuado. Dos 10 anos aos 17 anos, ela cresceu menos. E a partir daí, ela foi crescendo de maneira mais lenta até se tornar imperceptível. Tudo indica que a resposta é a letra A, mas vamos ver a alternativa da letra B. Na letra B, nós temos também, ele nasceu com 51 centímetros, até os 10 anos ele atingiu 143 centímetros, e de 10 aos 17 a idade dele permaneceu constante, que contraria o que está aqui, então não é a letra B. Letra C, também tudo indica que não, por quê? De 0 a 10 anos, de 0, ele cresceu até 51 centímetros. Isso aqui seria, por exemplo, poder interpretar como na fecundação até o nascimento, que a idade começa a contar no nascimento, 51 centímetros. O gráfico nada fala a respeito do 0 a 10 anos. Se vê que dos 10, quando estava com 10 anos, ele estava com 51 centímetros e disparou, foi para 1,43 m. Também não fala nada dos 10 ao 17, nem posteriormente. Também a letra C não é. Letra D, vamos ver, ao nascimento ele estava com 51 centímetros, cresceu até um determinado, até os 10 anos. Aos 10 anos, de um momento para outro, sofreu um salto, foi para 1,43 m, e nós sabemos que a idade de uma pessoa, ela não passa de um momento assim, completou 10 anos e passa de uma altura entre 51 e 143, dá um salto assim astronômico. Ninguém cresce assim, daquele espichão. Também isso não acontece. Continua crescendo mais lentamente até os 17, tem um espichão aos 17 anos de uma vez só. Isso também não acontece. Então a letra D também não corresponde aos dados do casal. A letra E também não. Por quê? Ela permanece constante do nascimento até os 10 anos. 10 anos tem um salto, permanece de novo constante até os 17, tem um salto, permanece constante e aí dá um outro salto e adquire 1,80 m. Então, pelo previsto, nós podemos observar que a resposta é realmente a letra A. Bom, todos os gráficos apresentados são compostos por segmentos de reta, todos eles. De 0 a 10 anos o crescimento é maior do que de 10 a 17. Neste caso, o segmento de reta de 0 a 10 tem inclinação maior que de 10 a 17, correto? De 17 anos em diante, o crescimento é quase imperceptível. O segmento de reta tem inclinação menor que as anteriores, até se tornar imperceptível ou permanecer constante. Também caracterizando aí o gráfico da letra A. Lembrando ainda,
pela vivência nossa, né, do nosso cotidiano, o crescimento de uma pessoa durante o seu período de crescimento ocorre de forma contínua, não apresentando nem furos, né, em momento que não tem altura nenhuma, também não tem salto, tem aqueles fichão, por exemplo, hoje eu fiz a medida da minha altura, por exemplo, se eu fosse uma criança hoje, né, eu estaria, por exemplo, com 1,40 centímetros, amanhã cedo eu me disse estava com 1,62. Isso não acontece, não tem saltos assim. Então, com base nessas informações A, B e C, né, nós podemos concluir que o gráfico que melhor representa a altura do filho do casal nas respectivas idades de 0 a 10 anos, de 10 a 17 e em diante, é a alternativa A.